Bom dia, professores e professoras da Rede Estadual de Educação. Sejam todos e todas bem-vindas a mais um ATPC de Ciências Humanas, dentro aqui do nosso podcast HumanaCast. Eu sou Luiz Paloschi, formador EFAP. Sou um homem de 1,80 m, cabelo curto, cortado à máquina, sem barba, estou com uma camisa verde estampada, uma calça cinza e um tênis cinza. E eu estou sentado aqui numa mesa redonda com duas colegas formadoras que eu já chamo aqui para se apresentarem. Isis, pode se apresentar ao pessoal? Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Paula? Bem. Olá, professoras e professores da Rede Estadual. A gente está aqui conversando com vocês nesse ATPC de Ciências Humanas. Eu sou Isis Ferrari, sou professora da rede do componente de História, atuo aqui na EFAP como formadora da equipe de Ciências Humanas, sou uma mulher branca, estou usando óculos, os meus cabelos estão no tom vermelho, uso uma blusa preta de alça, uma saia nos tons verdes, e aí eu estou sentada aqui ao lado do Luiz e à frente da Paula. Tudo bem, Paula? Olá, Isis. Olá, professores e professoras da rede. Eu sou Paula Assis, estou formadora aqui da EFAP, da equipe de Ciências Humanas, sou professora de História da rede, sou uma mulher branca, loira, cabelo na altura dos ombros, hoje estou de óculos, estou usando uma jaqueta jeans e um vestido preto com colar vermelho. A gente vai falar hoje aqui no nosso ATPC sobre a profissionalização docente e formação continuada. Antes disso, a gente vai trazer aqui alguns recados, alguns informes sobre a nossa área, né? A gente está começando o ano, temos alguns recadinhos para passar, né? Principalmente sobre a área de ciências humanas. Então, a gente pede um pouquinho de paciência para vocês, principalmente para a gente trazer as novidades sobre o ATPC, né? E sobre o ensino médio. Vamos lá, Luiz? Vamos lá. Vamos lá, rapidinho aqui, antes dos recados, só para a gente complementar os objetivos aqui da nossa formação, que é apresentar a resolução do Conselho Nacional de Educação, número 1, de 27 de outubro de 2020, que ela dispõe sobre as diretrizes curriculares nacionais para a formação continuada de professores da educação base e institui a Base Nacional Comum para a Formação Continuada, a BNC de Formação Continuada. Bom, gente, há uma nova reorganização dos ATPCs aqui para o primeiro bimestre, tá? As equipes por área estão trazendo para vocês e a gente vai passar rapidinho. Aqui para as escolas parciais, nós temos aqui as 7 ATPCs da semana, tá? As 2 da EFAP. Então, as ATPCs por área, elas vão acontecer do horário das 8h30 às 9h15, né? No caso aqui, nós Ciências Humanas, todas as terças, elas sempre serão ao vivas. E, na sequência, nós teremos uma ATPC de temas contemporâneos transversais, que será às 9h30. E ela terá as reprises. As nossas reprises de humanas será das 15 às 15h45. Nós vamos ter uma no final também, né? Às 19h. À noite, perfeito. E aqui dos temas transversais, a gente vai ter uma reprise das 15h45 às 16h30. E ela vai ser reprisada sempre após as ATPCs por área aqui, tá bom? Na quarta, na quinta e na sexta-feira. Ô, Luiz, lembrando que todas as informações dos ATPCs de 2023, elas foram enviadas via boletim da subsecretaria, aí ó, tá a capinha aí do cronograma de ATPC de 2023, né, a gente tem aí, né, a reprodução do documento orientador, né, e esse documento ele também foi enviado via subsecretaria, tá? Então, as escolas, os gestores receberam esse documento. Qualquer coisa, os professores e as professoras podem perguntar para os coordenadores e pedir esse documento para ter um respaldo maior. Isso. Tá, ele está completinho de todas as áreas aí. Mais um recadinho, é muito importante que vocês façam o registro de presença na sede, tá bom? Lembrando que o apontamento ele vai ser mensal e a gestão pedagógica, o coordenador vai ter 10 dias para fazer essa validação dos apontamentos. Não esqueçam de fazer esse registro. É importante a gente falar do registro, gente, porque tem o pessoal que está chegando novo na rede, né, e não tem noção ainda. A gente tem ali os links dos tutoriais de como faz o registro, né, para o pessoal não perder a presença, né, dos ATPCs. Então, o pessoal tem que registrar mesmo a presença na sede. E pedir sempre apoio da equipe gestora da escola de vocês. Isso.
Gente, agora muito importante aqui, principalmente esse ponto que a Paula e a Isis tocaram, do pessoal novo que está na rede, está se organizando aqui. Nós temos uma série de materiais formativos, né? Vamos falar aqui das unidades curriculares que os formadores EFAP gravaram e está à disposição para vocês no nosso AVA EFAP. É o AVA EFAP 2, tá? Tem o link aqui, depois vocês descem a nosso PPT como apresentação. Tá? Ele está bem didático aqui o caminho. Então, nós temos duas formas de fazer esse acesso. Tá? E é só importante falar que está sendo gravado, já tem a UC1 disponibilizado, a UC2 disponibilizado, a UC3, e agora a gente está olhando aí as unidades curriculares 4, gravando os vídeos para disponibilizar para a rede. Então, professor e a professora que tem aí unidades curriculares, que tem um componente de unidade curricular, esse informe de como você acessa esses vídeos que dão apresentação, fala o foco do material, é bem importante, bem interessante vocês terem. Isso. Às vezes, né, o pessoal pega, né, as unidades curriculares, às vezes até serve de apoio para quem tem, né, a formação geral básica também. Tem bastante coisa que serve também de apoio para a formação geral básica. Tem material de apoio ali também, dá para usar como material de apoio ali, o mapa ali como material de apoio. Exatamente. Também. São vídeos curtos, na média de 13 a 18 minutos, e que dá um panorama mesmo desse componente, de como conversa com os outros componentes, de qual foco que você pode ministrar com os estudantes. Então, a gente está falando de um panorama. Então, é um vídeo informativo que tem uma base formativa conceitual para vocês terem aí uma ciência de como estão organizados esses componentes, qual é a toada metodológica do material, enfim, para apoio mesmo de vocês nas unidades curriculares, nos itinerários formativos. Perfeito. Aqui você entra, então, o padrão, gente, é o CPF. Caso você tenha colocado alguma senha, é só você restartar aqui no esqueci a minha senha, tá? Mas você colocando o CPF, você entra no AVA EFAP 2. Em cima, temos aqui 3 minutinhos de ações formativas. Trilhas, cursos e percursos. Vocês vão clicar em percursos. Depois aqui, vocês vão ver que os aprofundamentos, mapa por unidade curricular 1, 2 e 3. No momento, no AVA EFAP, nós temos as 3 unidades curriculares, tá? A gente já vai, um pouquinho mais à frente, a gente vai mostrar onde que vocês podem ver as gravações da unidade curricular 4, que também estão à disposição. Mas, no momento, aqui você tem até a unidade 3 no AVA EFAP. E aqui, isso que a Isis disse, né? Aí tem os vídeos aqui, tem a ementa de cada aprofundamento. À esquerda, nós temos um menuzinho com o nome desses aprofundamentos que você seleciona e você entra. Ele está à disposição lá com a introdução, desenvolvimento de todos os componentes. Todos os componentes. E aí é interessante que vocês podem escolher, olhar os componentes. Então, por exemplo, o professor que precisa fazer aí depois, pensar numa atividade na qual tem que conversar com os outros professores e trazer um produto final, tendo esse panorama de como estão esses componentes, o que vai trabalhar em cada atividade, vai auxiliar também na hora de pensar aí como que vocês fazem essa culminância, aí, esse produto final entre os componentes da unidade. Perfeito. Uma segunda maneira de a gente acessar as informações para vocês se organizarem, organizar a aula e fazer a compreensão disso. Aí vocês podem entrar aqui no site do Novo Ensino Médio, novoensinomedio.educacau.sp.gov.br. Aí vocês vão descer no item formação, tá lá, formação complementar sobre as unidades curriculares, está aí na telinha para vocês acompanharem. Como eu disse, tá as 3 unidades, então ele vai fazer esse redirecionamento para o nosso AVA para vocês entrarem no percurso. A unidade curricular 1, 2 e 3. E na 4, que ainda está sendo inserida no nosso AVA, mas aqui vocês vão ter, olha, aqui direcionamento no AVA, e na unidade 4 vai ser redirecionado para uma playlist que está no YouTube. Ok? Então, a gente está, logo a gente está passando para que esteja isso no AVA EFAP, mas, por enquanto, todos os vídeos para vocês se organizarem, se apropriarem, discutirem entre os pares, está à disposição aqui na playlist do YouTube. É só você entrar nesse site do Novo Ensino Médio, em Informação, e clicar na unidade curricular 4. Ô, Luiz, o David está perguntando se esses cursos são obrigatórios.
Não, esse é um material, ou seja, a EFAP disponibiliza para todos aí, para auxiliar o entendimento, a compreensão. Entendendo que a gente fez uma transição curricular, nós temos um novo currículo que já foi implementado, né? E nós temos um novo modelo aqui para o ensino médio, né? Então, todos esses materiais servem para complementar aqui a discussão e a organização e a compreensão de como o professor vai interagir entre seus pares e depois com os estudantes nas aprendizagens. Com a vinda da BNCC e aí com o currículo que reitera, né? A BNCC, todas as habilidades, paulista, né? É reiterado pelo currículo paulista, os itinerários formativos, eles têm os arranjos de acordo com o nosso contexto. Então, esse material ele é apoio para esses arranjos. Nosso caso, dentro do itinerário, a gente tem os aprofundamentos curriculares, dentro dessa que a gente chama de unidade curricular 1, 2, 3, e agora está vindo a 4. A gente tem componentes, então vocês conhecem, temos os itinerários aí, os aprofundamentos integrados, os puros, e esse material ele serve de apoio ao professor. Então, você tem uma sugestão de material que vocês podem utilizar, mas nada obrigatório. Por adesão, claro, sempre nesse intuito. Vamos lá. Aqui a gente já prepara para cair de fato nossa TPC, que a gente vai... É uma retomada, né? Nós tivemos na última semana aqui com a Ademir e a Luanda, iniciando uma introdução sobre a resolução do Conselho Nacional de Educação, que vai falar sobre essas diretrizes curriculares nacionais para a formação continuada e a importância disso para os profissionais. Principalmente aqui, né? Da gente se apropriar disso e levando em conta sempre a mudança da nossa rede para novos profissionais que estão entrando, né? Só responder alguns questionários. Pessoal, esse slide ele fica disponível para vocês. Então, ao final da TPC, fica disponível no repositório junto com os slides. Então, vocês podem procurar pelo nome da TPC, na playlist de Ciências Humanas, nas ATPCs de 2023, e aí vocês conseguem esses slides com todas essas informações que o Luiz passou, que a gente está conversando aqui. Então, pela data também. Isso, né? Pela data também. O Luiz Reinaldo que está perguntando aqui se dá para a gente repetir as informações. Né? Aí você pode, daqui a pouquinho, ela está fresquinha no YouTube e ela vai subir também, essa TPC vai subir no repositório junto com esse material e no final tem as referências. Então, todos esses slides estão à disposição rapidinho para vocês, é menos de um dia, tá bom? Isso. Vamos lá. Deixa eu só retomar, só mais para a gente voltar a essa questão do itinerário. Acho bom a gente falar dessas questões do itinerário. A gente está até pensando em fazer uma TPC só para falar disso. Uhum. E aí o pessoal está perguntando das apostilas de itinerário, de sociedade. Essas apostilas todas, todo o material do mapa, está tudo disponível ali no site do Novo Ensino Médio, gente. Vocês entram ali, todos os mapas estão lá. Vamos voltar aqui na telinha? Isso, por favor, Luiz. Eles estão em formato PDF, né, Isso, Paula? o material está todo lá disponível. Isso. Aí vocês têm as ementas, todo o material. Ah lá, o mapa está ali, ó. E aí a gente tem todo esse material aí, tá? Se vocês pesquisarem no Google, Novo Ensino Médio, São Paulo, também entra, faz o link. Isso. Bom, vamos lá. Vamos falar de formação continuada agora. A gente entra agora na BNC, né? Vamos lá, falar da nossa BNC. Bom, a gente pode começar, antes da gente falar de formação continuada, vamos falar um pouquinho sobre a formação inicial, né? Exatamente. Por que a gente fala de formação continuada, né? Porque a gente tem, né, uma diversidade muito grande quando a gente fala, né, quando a gente entra dentro da escola e vê a diversidade de formações que a gente tem dos professores dentro da escola, né? A gente sempre fala da formação, né, da diversidade dos nossos estudantes, né, do quanto diverso é o universo dos nossos estudantes, mas a gente também vê essa diversidade no nosso quadro de professores, né? O nosso quadro docente também é uma diversidade, né? E a gente está falando de uma formação continuada que, inclusive, é influenciada por geração, né? Exatamente. Então, a gente tem professores aí que estão com seus 20 e poucos anos, né? Terminando, chegando agora, professores que estão no segundo período, aí, no segundo ano de graduação, que começam também a dar suas primeiras aulas, enfim, a olhar estágio. E a gente tem já o professor que está em vias de se aposentar no final da carreira, que teve uma formação continuada em uma década
diferente da nossa, enfim. Então, essa é a diversidade que a gente trabalha na rede. Então, por isso que a gente vai começar a falar sobre formação continuada a partir da formação inicial, né, Paula? Exatamente, né? E aí a gente tem, né, além disso, né, uma diversidade cultural muito grande, né, mas vivências, experiências diferentes desses professores dentro da rede, né? E aí você tem, né, como você falou, essa infinidade de formações, né, desses professores e que a gente, né, se depara ali na hora, por exemplo, do ATPC, né? A gente se depara ali na sala de aula. Principalmente essa questão da diversidade, eu lembro quando eu assumi no estado, né, o meu cargo numa cidade chamada Sumaré. Mas eu trabalhava em Campinas, depois eu fui para Americana. E esses contextos que é cada realidade, cada cidade que eu passei, e agora eu estou em São Paulo. Então, foi um aprendizado para mim que eu tive algumas oportunidades. Então, ministrei aula em ambientes mais periféricos, depois em ambientes centrais, agora numa cidade, num contexto de centro. Então, esse também faz parte da formação inicial. Então, no meu caso, eu fiz uma formação lá em Assis, uma cidade interior, na Unesp, então tem uma características, tem professoras e professores aí que fazem numa capital como São Paulo, ou então cidades como Campinas, universidades públicas, privadas, professores com 2 licenciaturas, enfim, então a gente tem essa diversidade profissional. E aí os contextos, eu sou uma mulher do interior, então eu saio de um interior como Campinas e vou um pouco mais próximo a Piracicaba, que é Americana, e agora estou na capital. Então, como que isso vai afetando, inclusive, o meu olhar profissional, né? Então, da minha formação inicial, como que vai afetando isso, essa construção, né, de caminhadas. E que, na verdade, né, isso nem deve ser visto como um problema, né? Isso tem que ser agregado como uma riqueza muito grande quando você traz isso para discutir com os colegas, né? E é isso também que a gente vai acabar chamando de formação entre pares, né? Então, quando a gente coloca ali, né, o que é essa formação continuada, né? Quando a gente se propõe a fazer esses diálogos, quando a gente está na formação, por exemplo, uma das formas da gente lidar com essa formação continuada, né? Então a gente tem alguns espectros dessa formação continuada, né? A gente pode falar de uma formação continuada que ela é acadêmica, né? Então a gente pode falar, né, dos professores continuarem essas formações acadêmicas, né? Então vai para uma pós-graduação, vai para um mestrado, para um doutorado, para uma especialização, né, que é necessário também, né, necessário continuar essas formações, né, a gente está sempre se formando, né, e tem aquela formação que a gente faz, né, entre pares, que é muito importante, aquela formação que é feita dentro da escola, né, que é uma das necessidades que a gente tem, né? E é isso que, quando lança um documento de 2020, né, esse conjunto de orientações, enfim, que o MEC disponibiliza e que os estados seguem, porque é uma regulamentação de formação continuada, é que a gente consegue olhar alguns focos que estão ali nesse documento. Então, o que acontece? Com o advento da BNCC, a gente também tem uma base nacional comum de formação continuada, que vai articular com essa BNCC. Então, a gente, como professor, vai desenvolver algumas competências e habilidades para conseguir ministrar nossas aulas, fazer também essa mediação da aprendizagem ali com os nossos estudantes. Então, a gente tem essa articulação entre o que é formação continuada e como ela articula com a formação mesmo dos estudantes. Então, por isso que é tão importante a gente resgatar a formação inicial, colocar as questões geracionais, os contextos socioculturais que cada um de nós trazemos, e, inclusive, nossa caminhada enquanto carreira. Então, a gente sabe aí que, no Estado, a gente vai tomando conta de realidades distintas. Então, tem professores que permanecem numa escola muitos anos da sua carreira, tem professores como eu que vai migrando de cidades e de escolas consequentemente, professores com a carga completa numa única escola, professores que dividem essa carga em 3, 4 escolas, professores no início de carreira que ainda estão estudando na universidade, professores já no final de carreira, e como que a gente faz essa formação. Por isso que é tão importante um documento que regulamenta, que norteia, que orienta, e que esteja de acordo
com o nosso século, ou seja, esses contextos aí tecnológico do século XX, de diversidade sociocultural, de diversidade sociopolítica, então que esteja de acordo com isso e, inclusive, com as habilidades que os estudantes precisam. Tanto que nesse documento prevê, inclusive, um projeto de vida dos professores, um olhar para a saúde mental desses professores. Por quê? Para dialogar mesmo, como que a gente consegue ministrar um projeto de vida com os estudantes, conversar sobre o projeto de vida com os estudantes, se a gente não tem um mínimo de uma base de um projeto de vida, né, de estabelecimento de sonhos, carreira, enfim. Então, esse documento é bacana por conta disso. E Ciências Humanas está fazendo essa construção. Primeiro a TPC, né, Paula? A gente já trouxe uma conversa sobre isso e agora a gente vai estender um pouquinho mais essa conversa e falar de alguns pontos para vocês, né, sobre isso, e aí a participação de vocês. A gente deixou o chat aberto e vocês podem contribuir aí e conversar. A primeira pergunta é se vocês conhecem esse documento que norteia, que é a Resolução 1, que vem do MEC de 2020, se vocês têm uma noção das bases de competências, de habilidades, que tem nesse documento, de previsão do que é a formação, qual os eixos, os focos dessa formação continuada desses professores. Aí queria deixar aqui para ver o tanto de conhecimento que a rede tem, né? Eu vou aproveitar esse tempo que os professores estão respondendo aqui, só para a gente estabelecer esse diálogo que você já colocou, que você apontou aqui, Isis, nesse primeiro momento, quando a gente fala, né, desse documento específico da formação do professor, né, da BNC, e do documento que é a base curricular, né, do estudante, né, que existe uma relação entre esses dois documentos, né, e o ponto de equilíbrio que está aqui, que é a formação continuada. Isso. Né? Então, o que liga esses dois, né, quando a gente fala de formação continuada, pensando na formação inicial, né? Então, vamos retomar a nossa formação inicial, né, que é o nosso ponto de partida. Então, vamos lá, ver o pessoal que já está aí na escola há um tempo, né? Vocês vão, né, se recordar, quem está já há um tempo aí, vocês vão ver, né, e muitas vezes até quem saiu, né, há nem tanto tempo assim da universidade, vai ver que muitas vezes tratou muito pouco de questões como habilidades e competências no seu currículo de formação inicial dentro da universidade. Eu fui uma delas. Eu comecei essa conversa, a gente começa essa conversa, mas a minha formação no início dos anos 2000, né? Exatamente. Então... Você pega a maioria vou falar do currículo de história, por exemplo, né, das universidades. Você pega o currículo de história, ele ainda é dividido, né, em história do Brasil, pré-história, antiguidades, né? E ainda tem muitos professores dentro da universidade que ainda colocam esse olhar, né, habilidades e competências, como é que a gente desenvolve isso dentro desse currículo, né? Mas muitas vezes ele ainda é pautado no conteúdo, né? É um currículo muito pautado no conteúdo, mesmo quando, né, esse currículo da universidade ele está ligado muito mais à licenciatura do que ao bacharelado, né? Mas se fala muito, se desenvolve muito pouco a questão de habilidades e competências. E aí esses estudantes dessas universidades, eles entram dentro da escola, né, e se deparam com uma sala de aula, né, e vem o coordenador e cobra habilidades e competências. E a gente está amarrado naquela coisa de conteúdo. Para a gente se libertar disso e começar a colocar aquele olhar em habilidades, né, você fala, mas e o conteúdo, onde é que vai? Né? E você conseguir amarrar, você entender que não desassocia isso, né, é complicado, né? E aí vem, só para eu terminar aqui, só para eu amarrar, né? Só aproximar um pouquinho o microfone. A questão da gente, né? Aí sim a gente vê, né, o quanto é importante a gente conversar com os nossos colegas que já estão há um tempo. Então, sentar aqui na mesa como a gente está aqui, né, e conversar. Tomar um café, uma água. Exatamente, né? E falar como é que eu faço isso, né? E aí vem o ATPC e a gente fazer isso de uma forma sistematizada, né, e apontar isso. Isso é formação continuada também. E essa conversa é interessante. Uma lembrança aí de quando eu entro dentro de uma sala de aula. Por quê? A gente, como professor, é uma das únicas profissões que a gente nunca saiu da escola.
Então, a gente está na escola como estudante, depois como universitário e depois como professor. Então, os modelos que a gente tem, muitas vezes, o que a gente segue são modelos de professores que a gente tem acesso aí ao longo da nossa vida. Então, eu lembro que quando eu entrei dentro de sala de aula, e isso vale para os professores aí que estão no início de carreira, eu levei um susto. Não sei se você teve a mesma impressão. Eu entrei bem nova, com uma sala de ensino médio com 45 garotos e garotas aí da primeira série do ensino médio, e eu fui confundida com um deles ainda. Então, teve até uma questão de como que você age. E, no meu ver, o modelo que eu tinha era daquele professor na frente de sala de aula, passando no quadro as atividades, enfim. E isso, na época, no início meu de carreira, que eu comecei há 18 anos atrás, já não colava, imagina as realidades de hoje. Eu saí de 2019 e já tive que reinventar aí uma série de coisas. Então, como que a gente faz isso por meio da formação continuada? Qual que é o nosso foco? Tive aí o privilégio de estar numa escola do programa Ensino Integral, então eu trabalhava muito com a equipe de Ciências Humanas, a gente olhava muitas questões de metodologias ativas. Conseguia aí testar várias metodologias com os estudantes que eu ministrava aula de História. Então, a gente tem que olhar essas questões, né? Eu vi que muitos professores conhecem esse documento, vou até deixar de novo na tela, que é essa resolução aqui, número 1, de 27 de outubro de 2020, que fala das diretrizes curriculares nacionais para a formação continuada de professores da educação básica e institui a Base Nacional Comum para a formação continuada de professores. Então, essa é a legislação aí que vocês têm e acesso aí no site, enfim, nos nossos slides também a gente usa, e ela que está conversando, dialogando com a BNCC também, claro que olhando a formação continuada, né? E aí tem muitos professores aqui, Paula, que já trazem algumas questões nesse sentido, né? Tem alguns professores que falam da importância de olhar, assim, de valorização, né, da carreira docente, da profissão docente, do profissional enquanto como carreira mesmo. Sim, e muitos estão explicando por cima aqui a resolução, e alguns já trazem, inclusive, algumas experiências que eles têm, né? Tem aqui tem gente perguntando, falando da questão da formação acadêmica, né, da importância da formação acadêmica. Sim, a formação, como eu falei no começo, né, uma não se sobrepõe à outra, né? A formação acadêmica ela não se sobrepõe à formação entre pares, né? A formação, por exemplo, dentro da escola, uma não se sobrepõe à outra. São duas formações distintas. São duas formações distintas. E aí tem a professora aqui perguntando se o Estado vai oferecer mestrado e doutorado, né? Lembrando que a gente já teve um programa uma vez chamado Bolsa Mestrado. Bolsa Mestrado também, Eu fiz, e teve um de especialização também, que eu fiz. Eu fiz o Bolsa Mestrado, tá, né? Rede Fora, eu acho. Isso, Rede Fora. Rede Fora especialização também. Foi Isso. amplo, com as universidades públicas Unesp, Unicamp e USP. E o Bolsa Mestrado você podia escolher, né, Paula? Você trabalhava, você ficava afastado, né, na diretoria. Por enquanto a gente não tem. Não. O que a gente está focando no momento é a formação continuada mesmo. Isso, né? A gente está focando na formação continuada. Cursos, mas, assim, o que eu posso falar sobre a formação acadêmica é que existem universidades, né, que oferecem cursos de mestrado e doutorado, universidades públicas, né, com cursos voltados para a educação, né, que dá uma flexibilidade para professores da rede pública. Inclusive, né, abre um espaço bem grande para professores da rede pública com linhas de pesquisa, né, para estudar realmente a escola pública. Que é a questão, né, dos mestrados profissionais. Também. A gente tem um mestrado profissional em matemática, agora tem a educação, que essas universidades públicas estão oferecendo. Isso. E esse tem a flexibilidade de horário, não é aquela... Tem até aulas de sábado. Isso, existe uma flexibilização, né? Mas é aquele negócio, né? Então, assim, tem que, né? A gente sabe da vida corrida dos professores, né? Então, é uma questão de organização, né? Eu nem vou falar, nem vou entrar muito nesse mérito, porque assim
Eu vou falar de verdade da minha experiência, gente. Para fazer mestrado não foi fácil. Mãe de 3 filhos, né? 3 escolas ao mesmo tempo. Eu trabalhava na rede particular, na rede pública e consegui fazer mestrado. E olha, não é fácil. E é o que a Isis falou, Você incorporou Mulher Maravilha aí, né, Paula? É quando a gente pensa assim, né? É aquilo que também está na BNC, né? Da gente pensar na questão de projeto de vida, né? Da gente pensar em como é que eu vou estruturar a minha carreira, né? Como é que eu vou pensar a minha carreira, por isso que a gente coloca ali, né? Da gente pensar na profissionalização, né? Então, assim, eu entrei para ser professor e como é que eu vou pensar a minha profissão de professora, né? E aí, como é que eu vou estabelecer esses passos para eu conseguir atingir alguns objetivos? A gente sabe que a profissão aí tá sofrendo algum desgaste por falta de valorização, enfim. Mas, como estamos dentro da carreira pública e dentro da educação pública, a gente também precisa pensar, enquanto profissional da educação, como que a gente vai cavando aí os nossos espaços também. A gente analisa todas essas variáveis, todas elas, né? Então, você coloca na mesa e coloca todas as variáveis ali dentro da mesa, né? E joga todos, né? Projeto de vida mesmo, faz tipo um MMR ali da sua vida, né? Qual o porquê, as causas prioritárias, como que você vai corrigir o rumo. E foca na solução, né? Mas no assim, PDCA, né? As escolas do PEI agora estão acostumando já com a linguagem do mais PDCA. ou menos isso, gente. É mais ou menos isso. É fácil? Não é fácil. Não é fácil, mas são metas que a gente tem que estabelecer, né? E aí a formação continuada. Se a gente tem aí, as experiências que eu tive a oportunidade de passar tanto na escola parcial quanto na escola de tempo integral, né? Do programa Ensino Integral, por profissionais que olhavam para essa formação continuada. Então, eu fui coordenadora um tempo e eu aprendi com esses coordenadores. Então, eu tive uma boa oportunidade aí de aprender com o meu colega de trabalho. Então, o que foi interessante, né, nessa atuada nesse sentido? Eu lembro que na escola parcial eu fui para a coordenação, teve uma supervisora que me auxiliou e uma coordenadora também que trabalhou um ano antes de eu entrar para a coordenação, que ela foi me explicando muitas coisas, conversando muitas coisas. E eles tinham um perfil interessante de uma preocupação ali com a formação continuada desses professores. Então, eu vi aí a exemplo dessa coordenadora, que inclusive chama Andréia, né, de Sumaré. Ela tinha aí uma preocupação bem bacana com a formação de professores, então ela trazia muitos insumos para a gente, eu aprendi muito com ela. Depois, no ensino integral, eu tive a oportunidade de formação continuada via órgão central, então, com alguns cursos que eu conseguia, aí, dentro da minha área, trazer muitos insumos para a área de ciências humanas, enfim, e aprender com os pares. Então, tinha um dos professores que eu aprendi bastante, aliás, 2 professores, uma delas estudou comigo, que foi a Andreise, e o outro professor, que é o Henrique, Sociologia e História, e a professora Elisandra, de Geografia. Elas foram colegas aqui que trouxeram bastante insumos também, principalmente metodologia ativa. Então, eram coisas que eu não percebia, e eu era coordenadora, mas quando eles traziam as características das aulas dele, quando eles traziam aí as conquistas que eles tinham, enfim. Tem o professor José Carlos também, que há muito tempo, ele também trazia muitos insumos. Por que eu estou trazendo esse contexto aí bem individual? Para vocês perceberem como que tem alto valor. Eu vou falar aqui da minha colega que está aqui na frente. Desde que eu entrei na EFAP, ela vem me ensinando muitas coisas. Ela tem, inclusive, experiência em anos iniciais. E eu estou numa equipe de tecnologia que olha para anos iniciais. Ela vem me ensinando muitas coisas. Então, a formação continuada, além dos focos que a gente tem legalmente falando, de documentos, a gente precisa também se apoiar nesses professores que têm essas experiências. Então, citei aí os nomes do pessoal de Ciências Humanas de Americana, citei a minha primeira coordenadora, a minha colega de trabalho aqui que está na minha frente. Então, que potência que vocês têm aí na escola? Quais professores podem te auxiliar para trazer esses insumos? Você como coordenador ou você como professor, o que vocês podem enriquecer essa formação continuada? Né? Tem esse momento também, né? Que é muito importante, né?
É isso aí, né? Então, quando a gente pensa, né, o que a gente está estabelecendo aqui, quando a gente fala de sistematizar, né, essa formação dentro da escola, né? O que é sistematizar isso daqui? Não é a gente chegar lá e fazer essa história da minha vida, não é isso, né? Mas é a gente trazer para dentro da realidade, né? Então, não adianta a gente pegar um livro pronto, né, de receitas, a gente já viu que isso não funciona. Sim, né? A receita de bolo, né? Que todo mundo quer. Não existe manual, né? isso, né? Existem manuais, né? A gente vê isso, a gente é da história, né? É. Então, assim, desde o século XVII, quando começa a surgir, na verdade, lá os jesuítas já fizeram os primeiros, né? Que fizeram o Ratio Studiorum, eles fizeram o primeiro livro, né? De manual de educação, Isso. né? Eles fizeram o primeiro manual de educação falando como que se educa, né? A forma de se educar, uma forma única de educação, né? E espalharam pelo mundo esse livro, né? Então, lá desde o século XVI, século XVII, a gente tem esses manuais circulando. E a gente vê que, né, dentro de realidades diferentes, hoje em dia, né, a gente tem públicos diferentes, formas diferentes, a gente tem professores diferentes, realidades diferentes. Por isso que a gente começou falando dessas diferenças, né? Então, quando a gente fala de sistematizar isso, é a gente olhar para a realidade que a gente tem dentro da nossa escola, né? É a gente trazer essa realidade para dentro da nossa escola e a gente conversar sobre essa realidade. E aproveitar os diversos conhecimentos, né, nesse sentido. Então, o coordenador, se ele conhece muito bem a equipe dele, conhece muito bem os professores que estão ali, ele consegue, inclusive, trazer esse conhecimento na TPC, né? E aí tem até uns slides de qual que é a característica da formação continuada. Está aqui na tela para vocês, que é o foco no conhecimento pedagógico do conteúdo, uso de metodologias ativas de aprendizagem, trabalho colaborativo entre pares, que é esse que a gente está conversando desde o início aqui da formação, duração prolongada da formação. Eu estou trazendo experiências desde o início da minha carreira aqui. E coerência sistêmica, que é o que a Paula acabou de falar. Exato. A gente tem um espaço formativo aí de ATPC para trazer essa coerência sistêmica. Isso. Então, o conhecimento pedagógico do conteúdo é o conhecimento de cada componente que a gente ministra a aula. E o conhecimento de metodologias aí. Como eu falei, no início de carreira, eu não tinha noção do que era metodologia ativa. Isso. Hoje, eu falo sobre ensino híbrido. Sim. Então, tem esse sentido. Esses focos da característica da formação continuada são muito importantes, né, Paula? Vamos lá. O Luiz Carlos está falando assim, né? Está falando que a gente está parecendo contraditório porque o currículo em ação, as aulas já estão prontas. Né? Ah, sim. Não Quando é a gente isso. pega o material, né? Traz a ponto do material. O que eu estou dizendo, né, é que, por exemplo, quando a gente está falando desses manuais pedagógicos, eram aqueles manuais que eram assim, olha, vai para a lousa, coloca a data, né? Circula pela sala. É isso que a gente está dizendo da forma como dar aula, né? O que a gente tem no currículo em ação, né? Então, a gente tem algumas aulas, né, que estão sugeridas ali, mas todas as aulas, elas são adaptáveis, né, para a realidade da sala de aula. Isso inclusive, a gente salienta em todos os ATPCs que a gente coloca, né? Então, assim, olha, tem uma aula para falar sobre, que a gente traz sobre Revolução Francesa. Como a gente vai fazer aquelas atividades, você tem uma atividade proposta ali, né? E aí a Isis acabou de falar, por exemplo, de metodologia ativa. Então, aquela aula, aquela atividade que está proposta ali, o professor ele tem total liberdade para ver como é que ele vai aplicar aquela atividade. Aí né? tem até isso que a gente está falando. Tem até uma pergunta aqui falando assim, como que o foco é conteúdo se a gente é cobrado por habilidades? A gente está falando de conteúdos pedagógicos. Habilidades e competências são conteúdos pedagógicos que a gente precisa se apropriar. Né? Então, tem uma questão aí, toda vez que não dá para desassociar, se a gente pegar a habilidade, reconhecer o quê? O contexto histórico referente ao início do século XIX e suas relações com a Revolução Industrial. Então, a gente tem uma habilidade, que é o reconhecer, mas a gente tem um conteúdo, um objeto de conhecimento, que é como a BNCC traz. Então, objeto de conhecimento, que é o quê? O contexto do início do século XIX, referente à Revolução Industrial. Então, a gente não consegue dissociar como que você desenvolve habilidades das ciências humanas a partir
dos objetos de conhecimento. O grande rolê aqui, falar um pouco de gíria, grande lance aqui é como a gente muda a nossa ótica. Para desenvolver habilidades, a gente não pode reproduzir o conteúdo na lousa. Não. Então, não dá para você... A Revolução Industrial é a relação... Na verdade, você tem que trazer uma bagagem aí de metodologias ativas, atividades para quê? Para que o estudante consiga reconhecer, no início do século XIX, a Revolução Industrial. Então, isso que é a grande sacada aí da gente quando trabalha os conteúdos pedagógicos em formação continuada. Exatamente. É como olhar essas habilidades, como trazer os objetos de conhecimento. Então, o foco na habilidade é o quê? Ele precisa reconhecer qual objeto de conhecimento da área de ciências humanas, e aí eu trouxe de história, Revolução Industrial. Isso. E qual o contexto, né, o período do século XIX e não do século XXI. Então, a gente está sempre atrelado. Se vocês pegam as habilidades da BNCC, ela está sempre atrelada aos objetos de conhecimento, porque cada área de conhecimento, cada componente curricular, ele tem um objeto de conhecimento específico. Então, não dá para você desenvolver uma habilidade com o estudante sem você ter um foco, um objeto de conhecimento. Exatamente. Que é a nossa beleza aí dos componentes. Exatamente. Né? Ô, Isis, sabe o que eu acabei percebendo aqui no chat? Que esse ATPC ele acabou servindo, se o pessoal está fazendo aquele esqueminha que a gente sempre usou para fazer o diário de bordo e tal, que dá, inclusive, para o pessoal pensar aí, os coordenadores e tal, para montar realmente um esquema de formação continuada dentro da escola, com um levantamento assim mesmo de um semestre, né, do que dá para discutir nesses ATPCs. A questão, né, dessa associação entre as habilidades e os objetos de conhecimento, né, a relação que existe entre as habilidades e os objetos de conhecimento, né, do quanto é importante isso, a relação entre a formação inicial e a formação continuada, né? Então, esse tipo de questionamento que aparece aqui no chat, que a gente tem visto aqui no chat, o quanto isso é importante ser discutido nessas formações dentro da escola. Sim. Então, eu acho que é um pontapé inicial muito importante essas discussões que a gente acabou trazendo para cá e que acabou trazendo essas dúvidas aqui no chat, né? Então, são apontamentos muito importantes que acabaram surgindo aqui, né? E é interessante que muitos professores aqui têm algumas críticas com relação ao material, né, as sugestões que traz o material, tem críticas com relação a como é feito os contextos, enfim. E você fala dessa linha, né? Mas tem muitas contribuições aqui mesmo que a gente consegue trazer para algumas realidades assim mais ideais, outras que estão construindo aí. A gente tem 44% das escolas agora da nossa rede estadual paulista como programa ensino integral, e ali tem 3 espaços formativos e mais um coletivo. Então, a gente tem um ATPC geral e os ATPCs por área, e a gente tem as escolas de tempo parcial, que também, de acordo com cada escola, consegue aí trazer um espaço formativo, fora os horários de ATPC, enfim, a gente tem esses insumos. Tem um professor até que fala que a gente traz um discurso que não valoriza. Aí eu vou colocar até um slide na tela, e a gente está trazendo a formação continuada, e esse é o foco. Conhecimento profissional. Então, desde o início do ATPC, a gente está falando para valorizar os conhecimentos e essa diversidade que cada professor tem, de um início de carreira, de um final de carreira. Eu trouxe exemplos de colegas que me auxiliaram. Então, são todos conhecimentos que eu fui adquirindo aí a partir dos 18 anos de experiência. Engajamento profissional. Outro exemplo, quando a gente traz aqui as nossas experiências de como a gente tem o engajamento nas ATPCs, como a gente conversa com os nossos pares, a gente está trazendo esse eixo. E a prática profissional. Essa preocupação toda que eu vejo aqui no chat é referente a essa prática profissional, né, Paula? Sim. Então, é bem interessante, assim, críticas ou elogios ou sugestões, como está aparecendo aqui, a gente olha para essa prática profissional. À medida que a gente vai problematizando, à medida que a gente vai trazendo essas questões, a gente está trazendo o foco no nosso profissional. Então, qual que é a nossa prática? Problematizar também.
Problematizar o quê? Por que os meus estudantes não estão aprendendo? Por que eles não estão engajando? Por que eu não tenho espaço de ATPC? Por que o material não é tão adequado? É olhar a nossa prática profissional, né? Sim. E é trazer também um engajamento profissional. Exatamente. Então, como que a gente vai lidando com essas questões? Isso aí, Isis. Eu acho que a gente abriu um campo aqui que a gente tem muito para falar, inclusive nas nossas próximas ATPCs, para a gente abrir essas discussões aqui. Exatamente. A gente vai aproveitar esses insumos que estão aqui para ir construindo as nossas ATPCs e vamos se despedindo, né, gente? Uma reta final, né? Então, a gente fazer o agradecimento aqui, eu acho que toda a rede dos professores e professoras, a Paula, a Isis, a Lita aqui que nos ajuda na produção e toda a equipe de produção aqui, as nossas intérpretes em Libra, a Natália e a Elisângela. E na terça-feira que vem nós estamos de volta aí com a equipe de formadores aqui da EFAP. Fechou? Muito obrigada, professores e professores da rede. Bom trabalho a todos, tá? Muito obrigada, professores. Até a próxima semana. Isso. Bom trabalho a todos e todas. Até breve. Até breve.